Boa tarde, eu sou o aluno Giovanni Lucas Xavier Rodrigues, sou aluno do curso de Direito da Unifac Várzea Grande. Eu venho aqui, por meio deste vídeo, discorrer hoje sobre os meios alternativos de resolução de conflito. Como todos sabem, quando inicia-se um processo, ele deverá ocorrer judicialmente, ter todo o rito e a sentença é o que extingue o processo. Porém, quando trabalhamos uma questão mais ampla, nós temos os meios extrajudiciais. Acredito que todos já devem ter ouvido falar sobre os meios extrajudiciais, que nessa matéria onde foi abordada, basicamente serão chamados de meios de resoluções alternativas de conflito. O que isso quer dizer? Bom, dentro do Código de Processo Civil é estipulado que tanto o juiz quanto o promotor, o defensor, os advogados e todos aqueles operadores de direito deverão cooperar sempre para a resolução do conflito. Então, nós temos fases do processo em que existem também a resolução do conflito. Então, o objetivo do processo civil, o objetivo do processo em si, os operadores do direito, é tentar resolver o conflito de uma maneira mais conciliável, de uma maneira mais amigável possível. Então, o objetivo do magistrado nunca é chegar e impor uma situação onde exista uma litigância, um conflito, e provocar o conflito entre as partes, provocar desunião. Logo quando vamos tratar desse tema, inicialmente, nós já nos deparamos com um Código de Processo Civil que ele busca uma conciliação extrajudicial. Então nós temos um Código de Processo Civil que ele já vai deixar explícito já nos seus primeiros códigos, seus primeiros artigos, que a busca é pela conciliação e a devida resolução do conflito. Logo no artigo 4º, do novo Código de Processo Civil, nós vamos ter a seguinte escrita: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então aqui, nós já vamos ter o artigo 4º do Código de Processo Civil dizendo que as partes elas devem buscar, em prazo razoável, de maneira tempestiva, a solução integral do mérito, ou seja, procurar resolver todos os conflitos que estão sendo elencados no processo. E o artigo 5º já vai dizer assim: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com boa-fé. Então sempre deve existir uma boa-fé entre as partes e entre aqueles que estão trabalhando para que o processo se desenvolva. E o artigo 6º vai dizer: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão do mérito. Certo? Então, nesses códigos aqui, nós basicamente nós entendemos que o Código de Processo Civil ele busca sempre a resolução do conflito. O judiciário ele também é muito sobrecarregado, pois existem diversas situações que fazem com que o judiciário esteja a retirar um peso de quantidade de processos do judiciário em detrimento de conseguir uma resolução satisfatória entre as partes. Então, a mediação, conciliação, que são os meios alternativos de resolução de conflitos, eles vão buscar alguns princípios para que eles existam. Dentre eles nós temos a imparcialidade. O mediador, o árbitro ali, ele deve ser imparcial nas suas decisões. Da mesma forma que um juiz é imparcial na decisão de uma sentença. Então deve haver uma imparcialidade do mediador ali, do indivíduo que está presidindo aquela sessão daquele processo. Deve ter a oralidade. Como assim? As partes devem externalizar, por meio da oratória, expressar as suas vontades em relação às situações processuais, em relação ao mérito, certo? A boa-fé. As partes devem sempre buscar a boa-fé. A boa-fé já é um procedimento próprio do Código do Processo Civil da Constituição. Deve haver boa-fé entre as partes do processo e entre o mediador, entre o indivíduo que está presidindo aquela audiência, certo? A autonomia das partes. As partes devem ter autonomia para conciliar se querem ou não, aceitar as imposições feitas naquela audiência, se determinada situação, se determinada decisão está boa para ambas as partes. Ninguém é obrigado a permanecer na mediação. Eles podem não entrar em acordo ali, mas lembrando que é sempre feita a busca da resolução do conflito.
né? Para que não seja necessário levar essa resolução de conflito para o judiciário, certo? Tanto para evitar a demora do judiciário, a sobrecarga, um acontecimento, um fato que pode ser resolvido dentro da questão extrajudicial, certo? A confidencialidade das partes também. E quando nós tratamos dos temas, a mediação ela pode tanto abordar todo o teor do assunto quanto parte dele. A mediação ela pode abordar tanto todas as partes do mérito do fato quanto parte dele, para buscar essa resolução de conflito. Para a anuência das partes e do mediador também, pode ser estipulado a convocação de um outro mediador para ajudar na resolução do conflito, do processo. É importante que sempre quando ao iniciar a mediação, o presidente ali daquele processo, daquela sessão, o mediador, ele explique certo todos os princípios, todas as regras que envolvem aquele processo. Então, sobre a questão da imparcialidade, da oralidade, da confidencialidade do processo, sobre a questão da autonomia das vontades, da boa-fé, de como funcionará aquele procedimento, de como ocorrerá, né, a tramitação, como funcionará aquele rito. É necessário que, por meio da oratória, o mediador exponha todas as questões referentes para que não haja dúvida entre as partes. Basicamente, cabe ressaltar que existe também a conciliação nas questões contra a fazenda pública, a administração pública. E, por fim, resumo também dizendo que a mediação poderá ser feita por internet e o objetivo dela sempre será buscar uma resolução alternativa de conflitos. É sempre buscar uma melhor decisão entre os conflitos para as partes. Buscar que ambos sejam de acordo. Esse é o objetivo da mediação e da conciliação. Não trazer esse problema para o judiciário, sendo que é possível que ele seja resolvido extrajudicialmente. Lembrando que também tem a mediação extrajudicial e a mediação judicial, certo? Então, dessa forma, eu espero que eu tenha explicado basicamente como funciona a mediação e a conciliação. Como também falei, a mediação pode ser tratada de matéria parcial ou total. A Lei 9.307 ela vai dispor que, no artigo 1º, as pessoas capazes de contratar, né, elas poderão valer-se da arbitragem para dirimir os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, basicamente, está dizendo que as pessoas poderão contratar um árbitro para poder ali resolver esse conflito que existe entre elas, né? De acordo com o CNJ, né, cabe aos órgãos do judiciário disporem sobre esses mecanismos de resolução de controvérsias. Então, cabe ao judiciário tratar da melhor maneira possível, né, os mecanismos da mediação e conciliação de conflitos, no caso, extrajudiciais, né? Outros meios alternativos, digamos assim. Os mediadores extrajudiciais, eles podem ser qualquer pessoa capaz, né, que tenha a confiança das partes e seja capacitada, né, para fazer essa mediação, para fazer essa conciliação. E os mediadores judiciais, eles são pessoas capazes, no caso, já são pessoas capazes, graduadas há pelo menos 2 anos, em qualquer graduação, tem assim, ensino superior na instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e tem o devido curso capacitatório para poder mediar essas questões. O mediador deverá alertar sobre a confidencialidade para todos os participantes daquele processo, das partes e do objeto, né? Quanto à mediação e à conciliação, o artigo 10 do provimento diz que poderão ser partes, né, dos serventuais extrajudiciais a pessoa natural e civilmente capaz. Então, basicamente, a pessoa capaz ela pode fazer parte ali, mediar o conflito entre as partes. Lembrando que é sempre uma busca de resolução de conflito, né, diminuindo então que os processos sejam levados, sejam caminhados adiante. Lembrando que o mediador, o conciliador jamais ele vai
obrigar ou usar de ameaça para que as partes tomem uma decisão. Muito pelo contrário, ele está ali para poder promover a paz, a pacificação dos conflitos e fazer eles resolverem. É uma situação que não é necessário que seja feita a continuidade dela. Então, basicamente, para isso que existe ali o mediador e o conciliador, né? No caso, eles têm essa função ali primordial de poder apaziguar as relações sociais, trazendo uma melhor resolução do conflito.